O Edson me pediu para explicar como que eu fiz a aplicação dos pigmentos e eu falei para ele, olha, tem um monte de gente por aí que está muito mais apta a falar sobre isso do que eu, porque aqui a gente tem as duas primeiras militarias que eu fiz na vida, né? Então eu fiz uma pesquisazinha na internet e resolvi falar para o Adriano que eu precisava muito de um pigmento de areia do deserto. Falei para ele que se ele não lançasse isso daí logo, eu ia ter que deixar o Hammer limpinho, né, Adriano? Verdade, né? E aí, logo que ele lançou, eu corri lá para pegar com ele para poder fazer essa sujeira aqui. Bom, o amigo me perguntou se eu uso o pigmento diluído em verniz ou com o fixador, as duas formas. Eu diluo no verniz fosco, ele vira uma tinta, mas fica uma tinta com uma certa textura, o que já dá aquele tom de empoeiramento, né? Depois você não vai mais lixar, você não vai selar quando você faz o uso do pigmento com o verniz. E fica bastante interessante. A gente pode ver aqui, nesta blindagem, você percebe que ela está empoeirada, né, com aquele tom de areia do deserto, que aqui foi aplicado desta forma, verniz fosco diluído, aplicado com aerógrafo. Mas se usa também com o fixador. Você aplica o fixador com o pincel, depois você vem polvilhando o pigmento ali em cima, dá um tempinho para aquilo secar e depois você retira o excesso, né? Aqui nas bordas, né, tem um pouquinho desta maneira, e aqui dentro das rodas também tem. Eu apliquei o fixador com o pincel, depois polvilhado, espera aquilo secar um pouco, depois vem, tira, limpa o excesso com o pincel. Então eu sempre faço isso em cima de um papel, uma folha de sulfite branco, porque depois você pega aquele excesso que você limpou e volta no pote, né? Então é bom que esteja tudo limpinho para fazer isso. E aí nós podemos observar que aqui você tem uma coisa que é interessante, embora o nome do pigmento seja Middle East Desert, Middle East Sand, ou seja, areia do Oriente Médio, não é só a areia naquela região que tem esta cor. O solo lá, ele é silt arenoso. Silt é um tipo de argila. Quando a gente vê nas estradas aqueles barrancos brancos, a gente tem o barranco branco e o barranco rosa. O rosa é argila, o branco é o silt. E a cor da areia do deserto, na grande maioria da região, ela puxa para este tom. Mas tem também as regiões que puxam para o tom rosado. Tanto é que se vocês observar aquela camuflagem dos fuzileiros navais americanos, no Iraque, ela tem um tom rosado e outro tom mais amarelado. E aqui eu dei preferência a este porque eu queria localizar isso aqui mais ou menos ali na região de Fallujah, onde tem também isso. Então o plástico-modelismo tem essas coisas, às vezes esse cara é doido, ele estuda geografia, ele estuda o terreno, ele estuda o tipo de terra, de areia, mas isso faz parte do hobby, é a pesquisa para você, de repente, não cometer o erro. Muitos anos atrás, muitos anos quando eu comecei, eu montei um P51 numa praia, na região do Pacífico. Eu localizei ele em Iwo Jima. Aí eu fiz aquela praia, aquela areia, beleza, tudo legalzinho, né? Aquela areia, que nem as nossas areias aqui, tudo errado, porque lá em Iwo Jima, as praias, as areias são pretas, porque é uma areia grossa, vulcânica. Eu pesquisei e fiz tudo errado, então a gente tem que pesquisar aquilo que vai fazer. Então voltando aqui, aqui foi aplicado com o aerógrafo, aqui com o pincel. Isso é uma lama de areia, tá? É uma lama de areia que ela gruda, ela não fica só essa coisa mais esparsa, mais empoeirada, ela gruda. Aí, avançando aqui, tá? Aqui eu coloquei um pouco mais sutil nesse T72 para poder pegar nesta saia de borracha do tanque e sujar um pouco essas laterais.
Aqui é onde tem pouco atrito, onde o soldado pisa pouco, então você tem um empoeiramento maior aqui do que na região em cima da torre, onde eles pisam mais, onde eles andam mais. E aqui a gente tem também uma concentração de pigmento. Essa foto não está muito boa, mas o original está ali. Aqui eu utilizei óleo para fazer a ferrugem escorrida e eu dei uma sujadinha também com o próprio pigmento já no pincel. Por quê? Quando você tem uma chapa enferrujada, dependendo do tempo que aquela chapa levou para oxidar, você tem uma ferrugem superficial, você tem uma ferrugem um pouco mais grossa e você tem também uma crosta de ferrugem. Um veículo militar, no caso tanque, ele está há bastante tempo já exposto ao tempo, em combate, numa região extremamente quente, que chove sim e neva, e tudo isso causa a umidade. Essa umidade, ela faz a ferrugem escorrer. Daqui a pouco a gente vai ver uma coisa bastante interessante. Inclusive meu amigo falou que vinha, não pôde ver. Ele falou assim, mas você está fazendo muito escorrimento, como se estivesse chovendo direto no deserto, na região do Oriente Médio, onde não chove. Tá bom, não chove. Vamos dizer que não chove, mas as variações de temperatura, os senhores já devem ter ouvido falar que elas são extremamente altas. Você tem um dia de 50 graus e a noite cai a menos 15. Já ouviram falar que no Oriente Médio é assim? O que acontece com essa variação tão grande de temperatura? Condensação das peças que estão frias. Essa condensação faz criar aquelas gotículas de orvalho, é igual quando você tira isso aqui da geladeira. Essas gotículas de orvalho, aqui ó, passei a mão, em cima de uma blindagem, você tem uma chapa de aço de 1 polegada, aquilo que condensa aqui em cima, escorre pela blindagem. Nos tanques acontece a mesma coisa nessas laterais. Então não interessa se ele está no Oriente Médio, vai ter condensação de água, a condensação vai escorrer, e com isso vai arrastar a ferrugem para baixo, que é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para os senhores. Tá? E como a gente tem várias situações de épocas, conforme a idade do tanque, você tem umas que a oxidação, a ferrugem, ela está mais fina, outra onde ela está um pouco mais grossa, onde ela está bastante grossa. Então, numa peça, você aplica fininha, na outra você abre mais o aerógrafo daquele jorro para ficar um pouco mais grossa, e no outro você vai com o próprio pincel, com todo cuidado, para fazer aquilo ali incrustado, bem ali onde saiu o descascado, onde você tirou a máscara de látex. Vocês já usaram sal para fazer máscara? Eu já. Sal? Já. Eu gosto de usar sal também. Sal grosso. E a máscara também, o mascol, que é o látex líquido, né? Isso faz com que aquele degrau da pintura, onde você descasca, ali você deixa uma camadinha ali para depois puxar o escorrido, aquilo dá um aspecto bastante real. Aí eu peguei algumas fotos de caçamba de lixo. Eu estava falando aqui para o nosso querido o homem que idealizou isso aqui, né? Para um aprendiz vir falar sobre como que ele fez as coisas. Aí eu pensei, o que a gente pode usar pigmento para mostrar sujeira e ferrugem? Caçamba de lixo. Aí na quarta ou terça-feira, eu resolvi pegar umas chapas de estireno e fazer essa caçamba aqui. E daqui a pouco a gente vai dar uma envelhecida nela. A ferrugem está por baixo, mas a gente vai fazer um wash, vamos fazer uns escorridos com óleo e com pigmento, tá? Aí a gente começa a observar, né? Isso aqui você tem uma mescla aqui embaixo de oxidação e poeira. Aqui tem uma mistura de sujeira com oxidação. Aqui você percebe que tem umas amarrações de arame que está bastante oxidada. E sempre nas quinas, tá vendo? Que nas quinas sempre está descascado. Ali eu procurei reproduzir, que é a área de atrito, logo a tinta descasca, né? E eu peguei mais algumas, né, para mostrar que, olha só que interessante, a gente tem aqui um tom
marrom escuro, aí a gente tem um marrom mais claro, e aqui já chega no laranja, né? Eu falei, é interessante porque o pessoal fala, poxa, eu quero pintar aquela blindagem de ferrugem, eu quero fazer ela toda ferrugem, que tom que eu uso? Meu, é uma matização violenta quando você vai fazer uma coisa enferrujada. Aqui uma mais empoeirada, vamos pular para isso que eu estou falando. Eu comecei a pegar algumas fotos de ferrugem, né? Aqui você tem uma ferrugem marrom avermelhada, aqui você tem uma vermelho alaranjada, e olha só que interessante, tudo escorrendo, tudo indo para baixo, conforme a chuva cai, pega aquele pó da oxidação e escorre, né? Se não for a chuva, o orvalho vai fazer isso. Olha essa foto que bonita, que interessante. Aqui a gente tem um marrom bem escuro, tá vendo? Aí aqui a gente tem um tom mais alaranjado e o vermelho a gente tem só no ponto de ferrugem. Mas a ferrugem, quando ela escorre, ela não está vermelha, ela está marrom para o alaranjado e a gente sente até um esbranquiçado aqui. Você vê que interessante? E uma coisa bastante interessante que um outro amigo me falou, como que você conseguiu fazer esses efeitos tão interessantes, sendo que você começou agora com a militaria? Uma das coisas mais importantes que existe no modelismo, que é uma coisa fantástica, se chama observação. Tudo aquilo que você aprende a fazer, que é trabalhar com máscara de látex, trabalhar com sal, trabalhar com aerógrafo, diluição, por que eu vou usar acrílica e não duco, por que eu vou usar o poliéster e não a acrílica. Todas essas técnicas, elas têm um valor muito grande, mas uma coisa que eu descobri nesses últimos meses, e que vale muito a pena, é a observação. Às vezes, a gente para ali na Anchieta, que eu moro ali no Sacomã, e minha filha estuda ali no Luterano, e ali tem bastante caminhão. Às vezes eu paro no semáforo, aí eu fico olhando do lado, aí o sinal abre, minha filha, pai, abriu. Aí minha mulher fala assim, o que você estava olhando? Aí minha filha fala assim, ele estava olhando o chassi do caminhão, mas para ele fazer envelhecimento. A observação é uma das coisas mais importantes que tem. Não observar o modelo dos outros, o que aquele cara fez que ficou bom pra caramba. Porque quando você observa o modelo dos outros, você pega os vícios dele, você pega a observação. Meus amigos, é a coisa mais importante que eu aprendi esse ano com relação a plastimodelismo. E foi graças à observação que eu peguei essa coletânea de fotos de ferrugem. Olha essa que interessante. Aqui nós temos essa situação de laranja avermelhado com marrom, né? E aqui o vermelho. Interessante. Aí a gente passa para essa. Mas peraí, aqui nós não temos aquela situação, nós temos ela parece que irradiou e em vez daquele tom mais puxado para o Burnt Sienna, nós temos aqui mais um Raw Amber, mais difuso. Isso só pode ser consequência do quê? Só pode ser consequência do tipo de aço, porque o tipo de aço, como eu estava mostrando antes, isso influencia bastante. A liga de aço, ela vai te proporcionar um determinado tipo de ferrugem. Por mais vagabundo que seja o aço, se for um aço carbonão de serralheria, daquele bem rarezinho, ele vai ficar um vermelhão, vai ficar bastante vermelho. Se for um aço mais automotivo, ele vai te dar um tom um pouco mais puxado para o marrom. Então isso também influencia e, como eu falei agora há pouco, a pesquisa e observação é bastante interessante. Isso daqui chegou num estado de ferrugem que está até varando, né, a chapa de aço. E aqui nós temos chega a parecer um caleidoscópio de tanta diversidade que a gente tem aqui, né? Aqui ficou um ponto da tinta em azul, em volta você tem marrom, laranja, amarelo, preto, né? Então, como que você vai falar para o cara que quer fazer uma chapa enferrujada, usa esse tom de vermelho, usa esse tom de marrom? Isso não existe. Ferrugem é uma amalgamação de cores, tá?
Aí, para poder fazer algo mais ou menos nessa linha, olha essa chapa que interessante. Né? Aqui tem um pouco de sujeira, pelo jeito, mas aqui você percebe. A gente está quase conseguindo ver o aço escuro aqui, mas aí começa, né? Essa coisa maravilhosa que é esta variação de cores. Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Naquele nosso grupinho lá de WhatsApp, um amigo ele falou, mas Gui, como é que você vai fazer escorrer no deserto? Como que já se viu, o deserto não chove, aquela região é seca. Eu falei para ele, fala um carro que você gosta, o Red, o caminhão militar americano. Beleza, o Red. Pega uma foto aí do Red, com a blindagem traseira, com as metralhadoras, do jeito que você ligou. Pega uma aí na internet e manda pra mim. Ele pegou e mandou. Eu falei assim, poxa, mas você devia pegar uma foto mais parcial ao que você está me falando. Você me mandou uma foto com um monte de escorrido, ele, aonde? Vamos ampliar? Vamos ampliar? Olha isso. Ou seja, é o aço passou aquela noitada fria pra caramba, amanheceu, aquele frio condensou o ar à volta, aqui em cima, o que aconteceu? Orvalho, condensação, escorre. E olha só que interessante, né? A gravidade, como faz o negócio, bem vertical, bem paralelo. É aquilo que eu estou falando, meus amigos, a observação, olha, até aqui nessa porta de aço sem pintura você percebe, né? Dá para perceber que aqui também teve escorrimento. Aqui, né, eu me baseei bastante nessa foto para fazer a pintura do meu, embora que pareça que ela está mais escura, né, o meu não está muito no tom, porque pelo menos 90% do que vocês estão vendo aqui, tudo sou eu que misturo em casa, tá? Eu olho as cores mais ou menos como é que é, vou lá, pego os meus vidrinhos de duco básico, amarelo, vermelho, preto, branco e azul, e eu faço as misturas ali para chegar na cor que eu quero. Eu adoro trabalhar com o duco porque ele me permite depois fazer todos os efeitos com óleo. Eu posso usar e abusar depois do óleo ali em cima, meter água rasa, que o duco está ali, ele nem sente água rasa. Então eu mesmo faço as cores. E uma coisa que é bastante interessante para quem está em militaria. Para o pessoal de carro, isso não pega muito, mas principalmente para quem está em militaria. Qualquer veículo militar que foi para combate, no segundo dia de combate, não existe mais superfície lisa. Não tem mais. Toda e qualquer pintura que recebe oxidação, que recebe condensação de água, que recebe poeira, jamais não pode existir num veículo militar uma superfície lisa. O que eu quero dizer com isso? Ela está suja, ela está arranhada, ela não está 1 milímetro quadrado monótona. Quando a gente pega um carro, né, uma Ferrari, aquele vermelho, ele é uniforme. Você pega um modelo de carro, uma das coisas mais difíceis para mim é você conseguir fazer uma superfície extremamente lisa, uma superfície muito lisa e homogênea, com uma pintura perfeita. Na militaria é exatamente o contrário, a menos que o veículo tenha acabado de sair da fábrica. Um ótimo exemplo disso que eu estou falando é isso aqui. Aqui nós temos um M998 que chegou em alguma região do Iraque. Aqui a gente tem a data da foto, 2004, dia 3 de março de 2004. Provavelmente esse carro ele acabou de chegar. A gente percebe que aqui na pintura dele ele ainda está limpo, mas à medida que você amplia, você começa a ver que tem tons de poeira. Muitos amigos, eles levaram bastante tempo para observar isso. Por que tem veículo que parece que foi pro pau, e tem um que os caras faz descascado, faz os wash, faz alguns efeitos, mas não
dá aquela cara de que ele foi pro pau. Exatamente por causa disso. Não existe superfície lisa em veículo militar. Avião militar é a mesma coisa. O avião, depois que ele voou um mês, a pintura dele foi pro saco. Não existe no mundo militar nada que seja com a pintura bonitinha, que seja aquela coisinha... A própria rugosidade da tinta que se usa para ficar fosca já é por si só uma coisa que segura a sujeira. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque os pigmentos eles são ótimos para fazer esse tipo de pintura. Pintura fosca, você coloca isso daqui no verniz fosco, fica uma maravilha. Fica uma tinta fosca. Se você... eu estava mostrando agora há pouco, foi para você que eu mostrei, né? Tá vendo como isso aqui tá fosco? Essa parte aqui de dentro tá extremamente fosca, não tá? Passa a mão, olha como tá áspera. Não tá áspera. Não, tá lisa. Tá lisa. Você tem a impressão que tá áspero pra caramba, né? Vai passando aqui, pessoal. Essa parte de dentro da caçamba onde tá o aço, você passa a mão naquilo ali, você olha, parece que você vai sentir a rugosidade, mas na hora que você passa, tá liso. Por que que tá liso? Porque o produto é bom, né? Porque você pegou o verniz bom, diluiu certinho ali com o pigmento, e você faz a aplicação e o negócio fica liso, como tem que ficar, né? Vamos avançar aqui um pouquinho mais nas fotos. Aqui foi, por incrível que pareça, para fazer isso daqui eu estava com tanta vontade de fazer essa caçamba, que da hora que eu falei assim, eu vou fazer, vai ser agora, no final da tarde. Eu levei 2 horas e meia para fazer isso. Pegar o plástico, começar a transformar as medidas, né? O tamanho de uma real, dividir por 35, porque ela está em escala para 35, e começar a cortar. Eu não usei muito esquadro para fazer os traços, eu estava com pressa. Até que saiu mais ou menos, para quem estava com muita pressa. Aí depois que eu fiz os recortes e tudo, eu apliquei o primer branco, que eu gosto do primer branco, porque é o que mais me mostra onde tem imperfeição. E eu escolhi a caçamba exatamente porque se tivesse algumas imperfeiçõezinhas, né, não ia ficar tão ruim. Mas um detalhe, tá, que eu queria voltar aqui para mostrar. Eu usei plástico, chapa de plasticard branca, cinza bem clarinho, praticamente branco, para fazer, mas eu quis fazer os cordões de solda. Os cordões de solda eu estirei o sprue, e aí eu coloquei lá dentro, cortei, coloquei lá dentro, jet por cima, mais um pouco de jet por cima para ele ficar mole, depois vir com um palitinho de dente, dando umas cutucadas nele para ele ficar todo irregular, como se fosse realmente um cordão de solda. Não tem a ver com o escopo, mas isso daí foi uma coisa que eu inventei de fazer na hora e acabou dando certo. Então vocês olham, aqui parece mesmo que tem o cordão de solda lá dentro, tá vendo? Aqui também nessas barras laterais, nos vínculos lá dentro, é o sprue estirado, amolecido no jet, as cutucadinhas. Aqui com o primer branco, vi que dá pro gasto. Steel. Cadê o steel? Esse daqui. Depois do steel, para ficar mais escuro, foi o pigmento gunmetal. Não, esse aqui é o black. Cadê o gunmetal? Esse aqui, ó. O steel, ele fica muito claro. Ele fica naquele tom que a gente quer que fica as partes onde recebe mais choque, as partes da esteira, né? Você já passou isso aqui na esteira? Não, eu nunca usei esse tipo de pigmento. Olha que interessante. Depois você vai ver o que acontece quando você aplica o verniz. Aí antes do verniz terminar de secar, você pega ou um esfuminho, um pano, e você vem e esfrega nas partes altas. Depois eu passo um abrasivo. O abrasivo tira a tinta de cima e fica de baixo. Ah, tá. Nas entendi. partes
Entendi. Seria o contato, né? Aham. Então, eu pinto tudo, passo o abrasivo várias vezes. Com isso daqui você passando, não tem o mesmo risco que você corre passando o abrasivo de avançar muito. Se errar o abrasivo, Um abraço, aí você tem que abraço. refazer. Tem que fazer Aqui não, tudo. aqui você vai de leve, passa daquela esfregadinha por cima, o aço, que nem trilho do metrô, que nem trilho de trem. Não é aquela coisa prata, não é aquela coisa cromo, é aço mesmo. E foi por isso que eu gostei muito disso daqui. Inclusive, nessa metralhadora .50, eu dei uma sujadinha bem de leve no pincel chato, bem pequenininho, e aí você vem passando em cima das armas. É importante também saber o método o processo de fabricação das armas, tá? Eu adoro arma de fogo, desde muito tempo, desde criança que eu estudo armas de fogo. Acabei gostando muito de siderurgia, metalurgia, tudo no modo autodidata, né? E algumas armas, ela tem parte fundida, outra tem parte forjada, outra tem parte estampada. Você não estampa o mesmo aço que você usa para forjar. São ligas diferentes. Um aço de estamparia, ele tem que ter um teor de carbono reduzido, senão ele quebra. Então é importante também, quando a gente vai pintar uma arma, saber a procedência, saber os processos, saber por que ela é daquela cor, comparar a cor, por exemplo, da carcaça de uma AK-47 fabricada na Rússia, de uma fabricada na China, para uma M16 fabricada pela Colt ou fabricada pela Hamilton. Existem essas diferenças no aço. E isso é muito importante para a gente não sair aplicando o gunmetal em tudo e aí você fala, pô, todas as armas estão iguais. Não, não são. Aí voltando aqui, depois do steel e da esfregadinha com o pigmento gunmetal, o próximo passo foi fazer isso aqui. É que essa claridade lá de fora não tá muito legal. Prometo que da próxima vez eu trago um monitor para você. Eu ia trazer o maior, mas eu falei, eu nem sei se vai ter espaço para isso. Mas aqui, vamos lá, Light Rust, Red Oxide. Agora eu vou ter que fazer um exercício aqui para lembrar qual foi. Foi esse aqui, o Light Rust. Por via das dúvidas, com licença, senhores, deixa eu pegar uma. Opa! Achei. É isso mesmo, Light Rust. Aquilo que eu estava falando, eu diluí o Light Rust no verniz, mas não foi no verniz fosco. Eu diluí no verniz acrílico brilhante, que era para eu ter trazido, esqueci, a gente vai ter que ver se tem aí. E depois que eu diluí o Light Rust neste verniz, eu fiz isso aqui. Aplicado com aerógrafo, mais nas partes amplas, deixando de aplicar nas partes mais periféricas, tá? E na sequência eu fiz uma espécie de marrom, foi este brown. Foi este brown com um pouco de preto, eu misturei no copinho para poder fazer uma matização. Vocês conseguem ver essa imagem? Aqui a gente já tem 2 tons de ferrugem. Tá? Aqui a gente já tem 2 tons de ferrugem. A gente tem o mais escuro, que não é exatamente isso daqui, e o mais claro. Mas preservando as partes de atrito, preservando de aplicar a aerografia nas partes de atrito, onde está o aço. Por quê? Porque ali vai ficar o aço. Então, em vez de você fazer tudo novamente depois com o dry, com o próprio pigmento, ou repintando, você já preserva, manda mais nas áreas onde você sabe que vai ficar mais aparente a oxidação depois. Aqui eu aplicando a máscara plástica de látex. Alguém aqui usa o Mascol? Tem esse daqui que eu uso, é da Corfix, é máscara para aquarela da Corfix. Eu uso da Com licença,
Deixa eu pegar. Estraga em 3 tempos. Eu gosto muito de fazer propaganda quando eu uso material bom. Deixa eu fechar muito tempo. É isso aqui, ó. Tá tudo isso. Não endurece se você largar ele aberto uns 15, 20 minutos. A aplicação é super fácil, ele é um pouco mais líquido que aquele Mascol rosa da Umbro. É bem melhor que o da Revel. Uma relação custo-benefício ótima, R$ 7, R$ 8 você compra isso daqui. É excelente. A remoção depois é muito simples. Então esse daqui eu recomendo demais, é muito bom. Eu comprei, já está fazendo uns 8, 9 meses, já usei algumas vezes. E é altamente recomendável, baratíssimo e de excelente qualidade, tá? Aqui eu apliquei nas bordas, né, para proteger o aço, que depois eu fui pintar de branco. Fiz alguns pingos, alguns pontos de ferrugem com ele, mas eu usei um sal. Aqui dá para vocês perceberem que está bem temperado o garoto, né? Alguém aqui, eu perguntei quem usa sal, né? Você usa sal? Usa também? Alguém tem interesse em saber como é que usa o sal? É uma coisa simples. Bom, cada um deve usar de um jeito, mas o que eu faço? Eu pego a peça, coloco água no aerógrafo, umedeço a peça com o aerógrafo. Tem uns que faz com aquele borrifador. Eu acho que as gotículas ficam muito grandes. Eu umedeço com o aerógrafo, depois saleiro. Tempero a peça, mas depois de proteger as beiradas, né? As beiradas maiores, onde vai ficar mais aço exposto. E depois largo a peça lá, para aquela água secar. Quando a água seca, aquele sal que havia desaparecido na hora que você aplicou, ele fica esbranquiçado, ele fica mais nítido de se ver. Depois, próximo passo, tirar a água do aerógrafo, duco, aqui no caso usei o duco branco, né? Manda ver o duco, seca rapidinho. E o próximo passo é você remover as máscaras. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado para não arranhar a peça, para não tirar mais do que devia. Com o próprio dedo, você tira a máscara líquida para aquarela. Isso daqui é a base de látex. Fica tipo de uma goma. Aí você vem tirando, é um mascote, todo mundo conhece o mascote. Você tirou primeiro aquela. Aí depois você coloca água morna, não fria, não quente, mas de morno para fria, né? Você pega aquilo ali e você vem colocando com algodão, começa a diluir o sal. Aí onde o sal ele começa a escorrer, vai aparecendo os pontinhos de ferrugem, que vocês podem ver aí. Os pontos maiores é a máscara, os pontos menores é sal. Eu vi um cara que usa sal, que ele tem o seguinte costume: ele pega várias gramaturas de sal diferentes, mistura todas elas num único recipiente, para que quando ele aplique, ele tenha exatamente pigmentos de diâmetros diferentes, para não usar uma única gramatura e ficar exatamente tudo igual. Neste caso, como tinha acabado o meu sal para churrasco, eu só tinha esse sal comum de cozinha, né? Eu resolvi fazer as maiores com a máscara líquida e o resto foi do sal fino mesmo, mas essa ideia do sal de várias gramaturas é interessante. Tem um amigo que ele faz assim, ele pega o sal de churrasco, coloca no socador, dá uma socadinha nele ali e depois aí já sai com... Só que eu nunca tirei com a água, essa pra mim é uma novidade, vou experimentar. Eu tinha uma escovinha para poder já arranhar a pintura, passava a escovinha, não para tirar com a água. Não, eu tiro com a água e o algodão meio tirando de boa, porque aqui eu não quis muito arranhado, tá? Mas no caso de você querer um pouco de arranhado, fica interessante também você utilizar a escovinha. Mas vou experimentar essa da água. Aí aqui, já do jeito que ela está aí. E é isso, pessoal. Essa parte que eu acabei de falar para vocês agora é uma parte do que eu aprendi nesses últimos 9, 10 meses, digamos assim, através da observação
e através da prática. Agora eu vou verificar com o Adriano, eu acho que ele não trouxe, ele não trouxe wash. Então, depois eu vou ver como que a gente vai fazer aqui, porque eu vou pegar a tinta óleo e a gente vai começar a fazer uns escorridinhos ali, beleza? Daqui a pouquinho eu chamo vocês na hora que estiver tudo pronto aqui pra gente